Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 157, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Quem imaginaria, né? A questão de número 42, mais de 10 vídeos já gerou, agora provavelmente nós vamos gerar mais uns 10 em cima desses 3 temas, que é suicídio, eutanásia e criogenia. Mas você observa que são temas todos, né, que encontram-se na íntegra, enquadrados a questão de número 42, quando a pessoa não tem conhecimento, não tem humildade, não tem a cultura da doutrina, não tem o conhecimento dos desígnios das leis divinas, ele se desespera e ele acaba cometendo aquilo que não é preciso cometer. Diferente do espírita, que tendo conhecimento, eu já estou com sono. Ainda bem que eu não tenho esse problema de vergonha assim, né? Eu acho tão natural isso que você nem imagina. Então, a eutanásia. Agora nós vamos já para a eutanásia. Porque você sabe que em determinados países no mundo, a eutanásia ela é autorizada pela justiça, né? E tem países que não é autorizado pela justiça. Mas aqueles países onde não são assim permitido, se a família recorre à justiça e através de laudos médicos, a justiça, a família consegue provar para os juízes, né, para as cortes e tudo mais, que aquela pessoa encontra vegetativa, né, no estado de coma, moribundo, letárgico, cataléptico, e que não tem assim mais assim esperança nenhuma de voltar a um estado normal como antigamente. Em muitos países e em muitos estados, a justiça concede a eutanásia legal. A gente sabe disso. Além da eutanásia ilegal, existe a eutanásia legal permitida pela justiça, mas desde que a família recorra à justiça e ganhe essa causa. Olha só para você ver como é que é as coisas. Só que é preciso entender que essa família, ela não possui conhecimento dos desígnios de Deus nenhum, nem de causa e efeito, de ação-reação, preexistência da alma. Ela não crê na imortalidade da alma, não crê na reencarnação. Ela não sabe que aquela alma ali moribunda, ela está ouvindo, vendo, sentindo tudo. Ela não sabe que aquele quadro é uma prova, é uma expiação para aquela alma e também para a família. Temos que entender também que nesse quadro acontece de muitos inimigos de vidas passadas ali reencarnar na condição de parentes para poder vingar daquele indivíduo, acaba assinando aquelas papeladas justamente para poder, até inconsciente dos acontecimentos do passado, que quase sempre é assim, devido
o véu do esquecimento do passado. Então, são aqueles obsessores no corpo físico, porque nós temos que entender que nós não temos obsessores só na erraticidade, nós temos os obsessores também lado a nós no corpo físico, onde muitos fazem o possível e o impossível para poder desgraçar com as nossas vidas, né? Então, por essas pessoas não terem conhecimento das leis divinas, por não serem pessoas resignadas, né? Por não crer no futuro da alma, né? As existências por vindouras, eles optam pela eutanásia. Coitadinho do Sebastião, o Sebastião tá sofrendo demais. Minha mãe está sofrendo faz 10 anos. Isso não é justo. É muito sofrimento para mamãe. Além de mamãe sofrer, toda a família sofre. Então, nós vamos rogar a Deus, ainda põe Deus e Jesus no meio, nós vamos rogar a Deus e Jesus que nos ilumine o melhor a ser feito por mamãe. Mamãe há de entender nos braços de Maria e de Deus que a nossa atitude lhe proporcionar um alívio entre as tuas dores. Oh, mamãe, nos perdoe, viu, por esse ato, mas é tudo por amor. Se aquela alma naquele corpo ali for um ser mais resignado, tudo bem, mas se não for, hora que termina a eutanásia ali, aquele espírito, aí já é espírito, que já deixou o corpo físico, se volta contra a família na condição de obsessores. Aí sim aquela família vai sentir na pele o que é gostoso. Aí sim. Aí eu não sei se você sabe que muitos casos de letargia, outro esclarecimento, obrigado, vó. Ela me fez recordar dessas histórias que eu já sei. Muitos casos de letargias, muitos casos de catalepsia, está relacionado também a alguns processos obsessivos, quando de fato a pessoa ele não é portador nenhum daquele transtorno patológico, neurológico, mas sim ali devido a influências e os elos tão grandes. Aqueles espíritos obsessores mantêm aqueles encarnados no estado letárgico e cataléptico durante muitos anos, enquanto eles acharem necessário. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que 99% das doenças que existem no corpo físico, 99% delas são psíquicas, são disfunções da alma, são desequilíbrio moral, caráter, não mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Tá bom, agora nós já tratamos agora da eutanásia, que é aquele caso, você está entendendo que nós estamos tratando o suicídio, a eutanásia e a criogenia de acordo com aqueles que têm conhecimento, como que o espírita age com aceitação, com resignação mediante todas as intempéries. E nós estamos tratando também de todas essas patologias mediante a falta do conhecimento dos desígnios das leis divinas. Então agora nós vamos para a criogenia sem conhecimento das leis de Deus, né? Então, vamos pensar assim, da mesma forma como nós
dissemos assim: aqueles que têm conhecimento das leis de Deus, jamais eles submetem um paciente, ou um parente, um paciente, uma coisa assim, a uma criogenia, devido ao conhecimento que possui e a lei de causa e efeito, ação e reação. Agora, aqueles orgulhosos, egoístas, né? Aqueles céticos, aqueles descrentes, aqueles que aprenderam com o Deus macabro de Dante, né? Que é o céu e o inferno, né? O arrebatamento, né? Então, esses muito orgulhosos, egoístas, materialistas, que não têm conhecimento dos desígnios de Deus, que não são humildes nem um pouquinho, e que são muito materialistas, apegados aos bens materiais, eles dizem assim: eu não quero perder os meus bens materiais, eu não quero perder minha família. Perder, olha só para você ver o termo. E quando é que nós perdemos alguma coisa? Nós nunca perdemos nada. Mas por que, Luiz? Nós nunca perdemos nada porque nós nunca tivemos nada. Porque tudo que nós temos é usufruto, porque tudo é de Deus. Então, o usufruto está relacionado ao atributo, está relacionado ao mérito do esforço próprio de cada um, mas o usufruto apenas, porque a matriz é de Deus. Ninguém é dono de nada, gente. Você não é nem dono da roupa que você está vestindo. Não é. Para que orgulho? Para que egoísmo? Para que inveja? Para que ilusão? Para que fantasia? É lógico que a pessoa tem que se cuidar, né, zelar, tudo. Isso faz parte de uma disciplina. Mas nós temos que entender uma coisa: nós não podemos permitir que as coisas mundanas nos domine. Nós que devemos dominá-las. Nós que devemos ter disciplina sobre elas e não elas disciplina sobre nós. Nós devemos ser administradores de tudo que existe e não elas nos administrar. É o contrário. Por isso que as pessoas vivem numa infelicidade amarga. Tá? Então a pessoa que tem todos esses atributos negativos, elas, né, são materialistas, então elas pagam realmente, porque elas não creem nas leis de Deus, elas não creem em nada, elas são ateia. Então elas creem que 2 séculos depois, 3 séculos depois, a medicina, né, vem a descobrir um medicamento que a cure. Pois bem, e ao descobrir, aqueles médicos, aqueles contratos, tudo ali reza que aquele corpo necessita, é direito daquele corpo receber aquele medicamento, porque ele pagou por tudo aquilo ali. Então eles descongelam aquele corpo para depois começar o tratamento. Agora você acha que hora que descongela aquela alma já não pirulitou daquele corpo? Ora, gente, é lógico. Eu posso dizer a você uma coisa. Eu já tive a oportunidade, a curiosidade, porque eu sou curioso. Você sabe que eu sou curioso. A mensagem está passada. Eu sou curioso ou não sou? Mas esse é o meu espírito investigativo. Eu não posso
viver aqui na Terra, sabendo tudo isso que é possível e me manter calado. Então, eu já procurei saber na espiritualidade a condição em que se encontram esses espíritos, porque aí já é espírito, ou melhor, esses seres que aqui na Terra os teus corpos físicos passaram pela criogenia. É de dar dó. Se eu disser a você que eles encontram-se em determinadas regiões hospitalares, em câmaras frias, os teus espíritos em câmaras frias, no estado de hipotermia, congelados, tremendo, usando a numerologia da Terra, 24 horas tremendo, como se eles estivessem lá na Antártida, tremendo e gritando: socorro, socorro! Avise minha família que esse método não deu certo, que esse método não dá certo. Avise a minha família que eu não estou presa mais àquele corpo lá naquele gás. Eu tenho toda certeza que eu já morri. Porque eu me encontro noutro plano dentro de um congelador. Então eles vão para dentro de um congelador, porque é a mente. Eu perguntei ao professor um dia: professor, o que significa umbral? Ele me disse mais ou menos assim: umbral, meu filho, umbral é o estado de consciência do ser em processo de evolução. Então, onde o teu coração está, a tua mente está. Você viu a mensagem? Onde o teu coração está, a tua mente está. Onde a tua mente está, o teu coração está. Você viu a mensagem? Não entende quem não quer. Então pense, lá me encontro. Só que você lá não vai se encontrar só mentalmente. Você só conseguiu pensar, porque você traz no teu coração aquele local ou aquela pessoa. Caso contrário, você não conseguiria pensar. Pense numa pessoa que você desconhece aqui na Terra. Ué, mas não tem como eu pensar, porque eu a desconheço, eu nem sei que ela existe. É isso que nós queremos dizer aqui no esmiuçamento. Como que você vai projetar o teu pensamento naquilo que você desconhece? Você tem que conhecer aquele local ou aquela pessoa para que você projete o teu pensamento. Esse é o estado de evolução de cada qual. Então você observa o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele nos livra de tantos males, de tantos sofrimentos, desde que você o estude, que você o analise. Por isso é o Consolador prometido. É aquele que nos consola, que não nos culpa, que não nos julga, que não nos condena, que não nos manda para o inferno, nem para o limbo, nem para o paraíso. Todos nós, através da doutrina dos espíritos, mitologicamente assim podemos dizer, todos nós sabemos que trazemos dentro de nós o inferno e o paraíso, e que a escolha do inferno e do paraíso é a opção da própria pessoa.
e nunca uma imposição divina. Você entende que isso é mitologia. Não é uma imposição divina, o paraíso ou o inferno, é uma opção da pessoa. A pessoa opta pelo inferno. É eterno? Não. Mas ele vive um bocado de tempo ali, né? Como muitas pessoas dizem assim, a pessoa sofre um cadinho ali. Sofre um cadinho no inferno, né? E no paraíso, a pessoa também fica no paraíso um cadinho. Eu aproveito essas situações mesmo. Então, para você ver, gente, só não enxerga quem não quer. A magnanimidade de Deus presente em nosso meio, o Consolador prometido por Jesus, em meio a todas as ciências, as teologias, as religiões e as doutrinas, separando o joio do trigo e nos esclarecendo o que eles não conseguiram nos esclarecer, o que para eles tudo tratado como impossível, para nós espíritas, tratado tudo no possível e dentro das leis naturais dos desígnios de Deus. Para o Espiritismo não existe nada impossível. Tudo é possível. Para o Espiritismo não existe milagre, o maravilhoso, o sobrenatural. Você entendeu? Porque isso é inexistente, porque faz parte da natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus, mas não na condição de milagre, de maravilhoso e de sobrenatural. É um processo natural, enquanto para todas as outras religiões, que nós já dissemos, isso para eles é o maravilhoso, é o sobrenatural, é o miraculoso, é o exorbitante, né? É o místico, é o milagre. Mas por que eles creem dessa forma? Porque eles são limitados. Eles não conseguem raciocinar além, né? Inclusive, dentro de todas as seitas, entre eles, existe milhares de divergências. Eles não conseguem se dar bem entre eles. Tanto é que você sabe que todas as ciências nasceram das divergências entre as ciências. Significa que nem as ciências elas combinam umas com as outras. Em muitos casos, as ciências, elas, pelo fato comprovatório, elas se combinam, mas com um pé na frente e outro atrás, umas com as outras, devido ao excesso de orgulho e de egoísmo, de inveja e de ciúme, devido à vaidade, por uns quererem ser mais uns do que os outros, porque cada qual pensam mais em si próprios do que na coletividade, na evolução dos seres em processo de evolução, desde o mineral, do vegetal, do animal e do hominal. Olha a bênção da doutrina dos espíritos. Vamos para o vídeo posterior.
não sei se nós vamos já adentrar na questão de número 43, mas vamos continuar no próximo vídeo. Eu vou dizer se nós vamos entrar na questão de número 43 ou não, né? Porque eu acredito que ainda tem mais um assunto ainda para ser tratado na questão de número 42, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Se você tem essa curiosidade de saber, assista o próximo vídeo.